A todos, com muita alegria, desejo cumprimentá-los com a paz gloriosa e bendita, a paz do Mestre, a paz do Senhor. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 15. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 15. O verso que vamos ler é o de número 8. Diz assim: com qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. Amém. Se você recebe esta palavra como que uma palavra vinda de Deus para o seu coração, queira manifestar levantando a sua mão direita ao céu e diga glória a Deus. Podeis assentar, queridos. E antes que a gente ocupe estes preciosos minutos que estão reservados para a meditação da palavra de Deus na noite deste sábado, eu quero tributar a Deus toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração que Ele merece, pela grande oportunidade, o grande privilégio que tenho de, depois de muitos anos, retornar a este lugar mais uma vez. Eu dou glórias ao nome do Senhor e agradeço a Ele por nos trazer até aqui. Certamente esta vinda é com o aval do nosso amigo, pastor Robson, que preside todo esse campo, a quem estimamos, e também o vosso pastor local, bem como todo esse seleto ministério, as irmãs que compõem o ciclo de oração, a juventude, e eu quero registrar a minha alegria de ter sido lembrado pelos irmãos, de ter sido convidado para estar aqui na noite de hoje. Deus, na sua bondade, tem nos dado a graça e a alegria de hoje estar servindo a Ele na cidade de Autônia. Quem não conhece Autônia, levante a mão. Deixa eu ver. Quem não conhece, deixa eu lhe dar uma notícia para você. Você não vai morrer feliz se não conhecer a minha cidade, viu? Se quiser morrer feliz, tem que conhecer Autônia. Amém? Pois bem, na cidade de Autônia, Jesus tem uma linda noiva. E esta noiva, Ele nos deu a honra de servi-lo como mordomo dela, pastoreando já quase 4 anos, uma igreja que está vivendo um grande avivamento espiritual. Um povo que está debaixo de um grande mover do Espírito, e eu me sinto honrado de poder estar ali vivendo esse momento. Segundo os irmãos, aquela igreja tem muitas promessas, e eu estou feliz de estar vivendo esse momento em que as promessas estão se cumprindo, e eu estou debaixo delas, junto com eles também. Mas voltar a esta cidade é uma alegria. Aqui neste lugar já estivemos diversas vezes, bem como nas cidades vizinhas, como São Jorge do Ivaí, e eu senti a ausência do meu amigo, irmão Manuel, aqui, imaginei que ia vê-lo, né? Tive a informação que ele não está bem de saúde, mas aos irmãos de São Jorge, leve um carinhoso abraço ao irmão Manuel. Há muitos anos, quando nós passamos por esses locais, ele nos recebeu com tanta alegria, com tanto carinho, e a gente guarda no coração os bons momentos que vivemos juntos. Aqui nesta igreja, muitas vezes, e aqui nós guardamos no coração os momentos felizes e alegres, onde vimos Jesus fazer coisas lindas neste lugar. Naturalmente que eu era bem mais novo naquele tempo, né? E passou algum tempo, e a gente hoje já não tem mais o mesmo pique, já não aguenta tudo aquilo mais, né? Mas eu estou feliz de ser lembrado pelos irmãos e de estar aqui mais uma vez. Estamos passando por aqui, porque hoje vamos pernoitar em Londrina,
Amanhã pela manhã temos um compromisso, retornamos para a nossa cidade. Amanhã à noite tem um grande culto em nossa cidade. E esta semana Deus vai nos dar a honra de retornar ao Maranhão novamente, onde vamos permanecer mais alguns dias lá. E eu quero agradecer a Deus porque cheguei neste lugar e senti Jesus aqui. Então isso revigora, enche a nossa vida de força para continuar caminhando um pouco mais. Meus amados, eu li um versículo que acredito estar dentro da visão do tema em que as irmãs e a juventude eles escolheram para este evento. Assim, permita-me também ser justo, mas eu acabei de ouvir aqui dizer que o meu amigo Joel, um grande amigo nessa cidade, também é candidato a vereador, né? E vai ser eleito para a glória do Senhor, viu, Joel? Amém. O versículo que li, entendo ser uma palavra vinda de Deus para nós esta noite. Eu quero poder contar com a sua amável atenção. Esta palavra Deus me deu enquanto eu viajava para cá. E é uma palavra de reflexão. Então eu preciso contar com a sua atenção. Até porque enquanto os senhores cantaram, eu estive aqui assentado. Cheguei, o culto não tinha começado ainda. E eu fiquei assentado ouvindo todos os senhores cantarem. Agora eu quero contar com a sua cooperação também. Todos assentados e ouvindo a voz de Deus. Porque certamente Deus, quando envia a sua palavra, tem propósitos. E acredito que alguém poderá ser abençoado com a revelação desta palavra. O texto que eu li está dentro de um capítulo onde tem 3 parábolas. As parábolas contidas dentro desses 3, ou dentro desse capítulo, essas 3 parábolas, todas elas falam de perdas. Inicia falando a perda de alguém que tinha 100 ovelhas e perdeu uma delas. Isto representa 1% do que a pessoa tem. A segunda história é a que li. Fala de uma mulher que tinha 10 dracmas. E a possibilidade de ela perder uma, mas ela teria uma atitude, um gesto para reconquistá-la. De 10, perderia uma, 10%. Mas conta a história também de um homem que tinha 2 filhos. Um deles foi embora. Ele perdeu esse filho, a metade, 50%. É uma perda de 1%, é uma perda de 10%, é uma perda de 50%. Em todas elas, houve empenho. Quem perdeu 50%, talvez pudesse ser então olhado como olhar de alguém que deveria mesmo ir atrás. E a história vai contar que este pai ansiosamente aguardava o retorno do filho, porque a perda era grande, era 50% do que tinha. Mas o outro, esta mulher, por exemplo, da nossa história aqui, perdeu uma. Poderia ser substituída, mas ela também buscou com diligência. Mas há o que perdeu 1 em 100, mas ele também deixou as 99 segurança e foi em busca daquela que se perdeu. Eu começo a entender depois desse pano de fundo, então, o que Deus queria ao nos reunir todos aqui esta noite. Ao longo da nossa caminhada, ao longo do nosso avanço caminho ao céu, e vale dizer que nunca chegamos tão perto de ser arrebatados como na noite de hoje. E esta caminhada para o céu, ela pode acarretar perdas. Às vezes porque a gente quer e às vezes porque a gente não quer. Mas as perdas podem existir e acontecer. Eu vim aqui esta noite para profetizar para você. Aqui é o lugar de encontrar os tesouros perdidos. Eu vou repetir porque eu achei que você ia dar um glória a Deus. Aqui é o lugar de encontrar os tesouros perdidos. Glória a Deus! Vamos à história desta mulher e eu vou terminar o culto num horário bem prático para os senhores retornarem às suas igrejas de origem. Olhem bem para esse texto.
E veja que em apenas um verso, Jesus contou esta parábola. Ele contou a história de uma mulher baseada na cultura da sua época, em que ela tinha essas dracmas e que havia possibilidade dela perder, o que deixa claro o texto, pelas atitudes dela, então, que dentro da parábola, porque parábola é uma história para se aplicar uma verdade, em que ela perdeu. Então vamos trabalhar com a ideia de que realmente ela tenha perdido essa dracma. Olhem para mim. O que eram essas dracmas? Essas dracmas eram valores. Essas dracmas eram dinheiros. Essas dracmas eram moedas. Para você se sintonizar na mensagem, uma moeda de R$1, por exemplo, essa bonita moeda de R$1, mais ou menos assim, naturalmente que é muito maior, naturalmente que com outro formato, porque hoje as moedas saem em série. Nesse tempo que eu estou falando aqui, elas eram feitas artesanalmente. Não existia casa da moeda. Não se fabricava dinheiro em série. Estas moedas equivaliam aproximadamente a um dia de trabalho de um homem. Hoje, quando ganha um homem nessa região, R$100, R$80 por dia, mais ou menos isso. Então eram 10 dracmas. Por que esta mulher tinha 10 dracmas? Se no tempo em que ela viveu, no tempo em que Jesus contou esta parábola, as mulheres não tinham outra tarefa a não ser o trabalho doméstico. Além de que também a Bíblia chega a omitir o nome delas quando faz referência, porque nesta época se citavam os homens e não as mulheres. Existem alguns países desta região onde as mulheres até hoje não têm mínimo de valor. Então essa história foi supostamente contada em um tempo em que a cultura era a cultura que esta mulher vivia. Agora, o que ela fazia com o dinheiro na mão? Muito bem. A diferença da cultura nossa para desta mulher é que vai identificar a razão dela ter estas moedas. Fica evidente que deveria ser uma jovem senhora. Não fala de filhos. Diz apenas da mulher. Naturalmente que ela tendo uma casa, então era casada. Então era uma jovem senhora. Agora esta mulher possuía 10 dracmas, 10 dinheiro. Por que possuía? Porque nesta época, quando um moço olhasse para uma moça, aí eu vou dar uma dica para você, viu, João? Quando o moço olhasse para uma moça, e ele gostasse daquela moça, ele chegava ao pai dele e dizia: pai, eu estou gostando da fulana de tal. Então o pai do moço munia-se de algum dote. Isso não tinha um valor monetário, também não se especificava o que era, e ele ia até a casa da moça. Chegando lá, ele falava com o pai da moça e dizia a ela: o meu filho, contava as características dele e dizia: ele está gostando da sua filha. E se o pai dissesse: é de bom grado, eu aceito a questão aí do namoro. Então o pai do moço dava um dote ao pai da moça, um valor, um objeto, talvez um animal do seu pasto, um pedaço de terra, algum objeto que talvez não tivesse valor, mas representasse o momento. Esse dote ficava guardado na casa da noiva, da moça, até o dia em que o noivo fosse tê-la como mulher. Porque quando eles marcavam o casamento, a moça ia para uma casa e cercada de outras moças ficava lá por 7 dias. E o moço recebia na sua casa os convidados. Então as festas de casamento daquela época chegavam a 7 dias.
Por isso que nas bodas de Caná, faltou no meio da festa o vinho, porque o moço se preparou para a festa, e a Bíblia diz que Jesus veio com os seus discípulos. Não eram os apóstolos, eram os discípulos. Apóstolos, Jesus tinha 12, mas discípulos chegou a ter 30 mil acompanhando ele. E a Bíblia diz que ele veio com os discípulos na festa. Então ele causou um problema para a família, porque quando ele chegou, os convidados dele acabou com o vinho da festa. Tanto que quando a mãe viu o problema que ele gerou, ela foi nele e disse: olha, os teus convidados acabou com o vinho da festa. E o noivo está em aperto agora. E Jesus fez um grande milagre, transformando água em vinho, para mostrar que ele não veio criar problema, ele veio solucionar os problemas para a glória de Deus. Nessas festas que duravam 7 dias, ao cabo dela, a moça saía do seu lugar onde estava reservada, o moço ia ao seu encontro, e a partir dali, isso fica bem evidente na parábola das 10 virgens, ali ele tomava a sua noiva e levava para a sua casa, onde eles viveriam durante o resto dos seus dias casados, e teria a mulher como esposa e ela teria o homem como marido. Quando isso acontecia, o dote que o pai da moça recebeu, ele poderia guardar para ele. Ele poderia, dependendo se fosse um objeto, pendurar na parede da sua casa, mas na maioria das vezes, ele dava de presente para a filha. Ele pegava o dote que recebeu e repassava a sua filha, com 2 finalidades. Primeiro, se fosse alguém fraco financeiramente, como é o caso da mulher dessa história, poderia ajudar um recomeço, ou um começo de uma nova história. Por outro lado, representava que o pai não tinha vendido a filha. Aquele dote era apenas para que o outro não voltasse atrás. Então as filhas, as mulheres, apesar de não ter os seus nomes escritos na Bíblia, mas eram valorizadas, porque não eram vendidas. Os pais davam o devido valor e devolviam o dote. Agora olhem para mim. Quando estas moças pegavam esse dote, no caso aqui de dracma, de dinheiro, o que elas faziam? Elas não saíam correndo para a primeira loja que encontravam. O que elas faziam? Pedro disse assim, escrevendo na sua carta: o enfeite das mulheres não sejam frisados dos cabelos e nem os pendentes. Por quê? Porque quando as filhas chegavam em casa e se apossavam do dote, sabendo que era o pai que tinha dado, elas arrumavam um meio de ostentar, para ao sair na rua, elas dizerem: hoje se usa uma aliança no dedo. Mas elas saíam com os dotes, e ao saírem, sem que dissessem palavras, elas estavam dizendo: eu fui legitimamente pedida em casamento. Eu carrego os dotes porque o meu casamento é legítimo. Esses dotes foi o meu pai que me deu. Então algumas penduravam nas roupas. As mulheres da época não tinham guarda-roupa como nas senhoras hoje, viu? Eram muito resumidos, mas carregavam os seus dotes na roupa, ou até nos cabelos. Então, por isso que Pedro fez referência, porque elas penduravam no seu cabelo, e algumas que tinham tido a sorte de ter um namorado, alguém que gostasse dela com mais recursos, enchia de joias, então ela pendurava em todo o seu cabelo e andava pela rua parecendo uma árvorezinha de Natal, mas cheia das riquezas que o noivo tinha dado para poder garantir o seu casamento. Esta aqui era uma moça pobre, casou-se com um moço pobre, porque eram 10 as dracmas. Nenhum pai aceitaria em valores um dote menor do que 10 dracmas, do que 10 dinheiro.
Então ela pegou essas dracmas, e aqui o texto não diz se ela pendurou na roupa ou no cabelo. Eu quero acreditar que tenha sido no cabelo. Por que razão? Porque era a prática mais comum que tinha. Então ela sai com essas moedas penduradas no cabelo, e por onde ela passa, ela vai mostrando que ela foi legitimamente pedida em casamento, e mais do que isso, ela está mostrando que a riqueza que o pai podia lhe dar, os bens que o pai podia lhe dar, agora para ela serve de motivo de honra, de alegria, de felicidade. Ela pode mostrar para todo mundo: o meu pai me deu o que podia dar. Acontece que o texto diz que esta mulher perdeu uma, ainda que aí diz, se perder uma, porém é uma parábola. Então ela perde uma, e quando ela perde uma, ela tem atitudes, ela tem gestos, quando ela perdeu uma. Agora considere comigo, não é uma perda um tanto insignificante? Isso não poderia ser substituído? Não poderia ter pego outra moeda e colocado no lugar? Será que se ela dissesse ao pai: pai, eu perdi uma moeda que o Senhor me deu, será que o pai acharia ruim? Será que o pai mesmo não arrumaria uma outra e colocaria no lugar para substituir? Acontece que o valor dessa dracma para esta irmã aqui, para esta mulher, não era o valor monetário. Tinha sentimento aqui. Tinha a ver com o lado sentimental, moral. Isso aqui não foi o vizinho que disse: não uso mais, pegue. Isso aqui não foi o marido que disse: eu quero que você ande assim para ser diferente das outras. Isso aqui foi o pai dela que deu. A perda para ela não era a perda de uma única moeda. Será que era com 10 pendurada pelo cabelo, chegando em casa para visitar os pais, o pai ia olhar, contar 1, 2, 3, até 10 para ver se estava faltando? Claro que não. E se percebesse, qual pai que iria questioná-la? Mas não era o pai, era ela. O valor dessa dracma tinha sentimento. Foi o pai que deu. Então ela vai ter algumas atitudes que certamente vai nos ajudar. Vamos entrar nessa história aqui. Um dia também, alguém olhou para mim e para você e disse assim: pai, eu quero me casar com ele. Eu quero me casar com ela. Aí o pai olhou e disse: meu filho, é muito caro. É um preço muito grande. Não há preço que possa pagar o valor desta alma. Mas o noivo disse: pai, eu estou disposto a pagar um preço caro. E o pai disse: então está combinado. Com o sangue dele, ele marcou o relacionamento do filho com a sua noiva. Aleluia! E como o tema diz que nós devemos apressar a vinda do Senhor, significa que Jesus vai voltar então? Vocês estão esperando ele ainda? Amém. Pois bem, o que ele fez? Quando você disse: eu aceito, eu quero esse noivo, então o pai pegou dotes, pegou riquezas e deu. Para um ele deu 1, para outro deu 5, para outro deu 10. Para um ele deu o pastoreio, para outro ele deu o presbitério, para outro ele deu o diaconato, para outro ele deu a liderança de um departamento, para outro ele deu o dom para profetizar, para outro ele deu o Espírito Santo. Vocês não vão dar glória a Deus, não, né? Para outros ele deu o nome escrito no livro da vida.
Para outros Ele deu dons espirituais. Para outros Ele tirou da sarjeta, levantou de lá um caído, todo sujo, mal cheiroso, levantou e fez assentar entre os príncipes em lugar de glória e colocou aqui para adorar o nome dele. Outros Ele pegou um casamento destruído, todo detonado, na miséria, reconstruiu o casamento e colocou um casal aqui dentro para adorar o nome dele. Os valores do dote que o pai deu porque o filho quis casar com a noiva não tem valor material. Nada paga um dom espiritual. Nada paga uma chamada ao ministério. Não tem dinheiro que pague o prazer das senhoras estarem aqui dizendo glória a Deus. A própria Bíblia diz que nem todo o dinheiro do mundo seria suficiente para pagar a razão do teu nome está escrito no livro da vida. É aí que eu entendo, depois de 47 anos servindo a Jesus, é que eu entendo por que crente é tão barulhento nos cultos e dá glória a Deus e grita e dá aleluia. É porque não valia muita coisa, mas hoje anda ostentando riqueza. Hoje anda ostentando riqueza. E os valores que o Pai deu não se pode comprar com dinheiro. Nem mesmo o identificado como o homem maior possuidor de riquezas desse município, talvez com tudo que tem, não tenha a paz que você tem, a alegria que você tem, a felicidade que você tem. Porque quando o filho olhou e disse: pai, eu quero, aí o pai veio e enviou o Espírito e diz: você aceita, aceita. Então ele encheu de riquezas espirituais. Aleluia. Glória a Deus. As grandes riquezas que as igrejas possuem não são os seus belos templos, não são o patrimônio que está no nome da igreja, não são os canais de televisão, de rádio, não são os meios de comunicação, não é o dinheiro que esteja guardado em uma conta bancária, mas as grandes riquezas das igrejas estão aqui hoje. As riquezas estão aqui. Talvez alguém já olhou para você e disse: você não vale nada, mesmo depois de crente. Talvez você mesmo tenha dito: eu acho que eu não sirvo, eu acho que para mim não dá, eu não consigo. Eu quero lhe dizer que você não tem ideia do tamanho do patrimônio espiritual que, quando você resolveu enamorar-se com Cristo, o Pai lhe encheu de riquezas que você não tem ideia do valor que elas têm. Agora escute. Esta mulher e esse texto foi Jesus que contou essa história. Porque a possibilidade de perder alguma riqueza que nós ganhamos, ela existe. Hoje, por exemplo, antes de vir para cá, eu atendi um moço que não faz muito tempo que aceitou Jesus. Mas aceitou Jesus e engatou logo uma quinta marcha assim, ele vigília, consagração, oração, estudos, escola bíblica, tudo que você imaginar, ele abraçou com muito carinho. E com todo o conselho que a gente veio dando, chegou um momento em que ele de repente deu uma baqueada e todo mundo viu. Seu fulano de tal está com problema, porque ontem estava assim, hoje já está assim, visível. Então me assentei com ele: o que está acontecendo, pastor? Eu não sinto a presença de Deus mais. Pastor, eu não consigo chorar mais, eu não consigo orar mais, eu não consigo me alegrar mais. Desde quando? Desde antes de ontem para cá, de repente deu uma baqueada assim, e eu estou nessa depressão, uma pseudo-depressão que me abateu. E... por quê? Porque as perdas existem, são possíveis. Jesus, quando nos chamou, em nenhum momento ele disse: entra na igreja Assembleia de Deus que você nunca mais perde nada. Ele não disse: entra na igreja Assembleia de Deus que você nunca desvia. Pelo contrário,
A Bíblia diz assim: olha, aquele que está em pé, cuidado, para que não caia. Não diz assim: aquele que está em pé, eu sustento ele de pé. Não. Se aquele que está de pé, cuidado para não cair. Vez ou outra a gente se surpreende com notícias de alguns que têm até nome e que caem nos pecados que eles mais combatem. Por quê? Porque a possibilidade existe. Me faz sentir o Espírito Santo no meu coração que eu prego hoje aqui para pessoas nesse ambiente que nesses últimos tempos têm tido perdas. Já não fala mais em línguas estranhas, não profetiza mais, não chora mais, não evangeliza mais, não ora mais, não coopera mais. E se dependesse das tuas forças, nem aqui você estaria hoje. Porque nós somos humanos e as perdas existem. As perdas acontecem. Não é regra, mas pode acontecer. Esta mulher então vai nos ensinar uma lição. Ela tinha 10, perdeu uma. Poderia ser substituída a moeda? Poderia, mas ela não quis fazer. O que ela fez? Ela percebeu que perdeu, tomou algumas atitudes e teve ações. A primeira dela, bom, eu não quero acreditar que esta mulher vivia escravizada dentro da sua casa. A casa dessa mulher era uma casa simples. Na cidade onde Jesus contou esta parábola, as casas dos menos favorecidos da sorte eram feitas em cavernas. Então o que hoje seria uma favela numa grande cidade, para esse povo aqui, sobravam as montanhas, os túmulos que haviam sido abandonados, semelhante ao túmulo onde Jesus foi colocado. Então as famílias que não tinham recurso melhoravam aquele lugarzinho e entravam ali para dar sequência ao seu projeto de vida. Essa mulher, por certo, era uma dessas. Eu vou lhe mostrar o porquê me faz entender isso o texto. Mas entenda, quando ela perdeu, se ela não vivia presa dentro de casa, ela foi fazer o que qualquer um de nós na perca faria. Sabe que sempre tem alguém que quando você diz assim, perdi a chave do carro, aí alguém chega e diz assim, aonde você perdeu? Se a gente soubesse onde perdeu, estava perdido. Ela sai lá e pega de volta, não é? Perdi a minha carteira. Mas onde você perdeu? Pronto. Mas de repente você vai ao supermercado e perde lá o seu cartão de crédito. Qual é o processo? Você deixa tudo dentro de casa e pega o caminho que fez, não é assim? Os mesmos lugares onde você passou, a mesma rua onde você estava, os mesmos lugares, as mesmas portas que você entrou, você vai agora com muito cuidado olhando para todos os lugares. Ela não achou, então ela entendeu, não estava perdido na rua, porque ela voltou para dentro de casa. Deixa eu ser profético esta noite aqui. Crente não perde nada no bar da esquina. Quando ele vai no bar, ele já perdeu. Crente não perde nada na imoralidade. Quando ele chega lá, ele já perdeu. Crente não perde nada no mundo. Quando ele vai para o mundo, é porque ele já perdeu. As perdas de crente, agora eu vou profetizar. As perdas de crentes acontecem aqui dentro. Eu acho que você não entendeu. As perdas de quem já tem as riquezas dos salvos acontecem aqui dentro. Eu nunca vi alguém sair do culto de Santa Ceia com a Bíblia na mão, cartão de membro na outra, falando em línguas estranhas, chegar na porta e dizer ao porteiro, está aqui o meu cartão de membro, devolve ao pastor e diga que eu estou desviando a partir de hoje. Mas ele vai se afastando. Na grande maioria das vezes o culpado é a igreja. Num dos programas de rádio que eu tive em Londrina à noite, uma vez eu resolvi colocar uma pergunta no ar, 1 hora de programa, 1 hora de pergunta. Por que os crentes desviam?
E em uma hora eu recebi 69 ligações. Dessas 69 ligações, 63 disseram: eu desviei, o meu filho é desviado, meu marido é desviado, meu parente é desviado por culpa do pastor. 63. 4 disseram: a culpa é do regente do grupo onde ele canta. E 2 disseram: a culpa era a mulher, a culpa é do meu marido. Das 69 pessoas que ligou, não houve uma sequer que dissesse: eu me desviei e a culpa é minha. Sempre a culpa é de alguém. É que você não se deu conta de que as riquezas que ele te deu não estavam atreladas ao teu amigo, ao teu companheiro. Ele pendurou em você. Ele expôs em você. É por isso que a Bíblia diz que ele deu uns para os apóstolos, outros para pastores, outros para doutores, outros para mestres. É por isso que não há uma só voz no mundo com a mesma identificação. É por isso que de 7 bilhões de habitantes do mundo não tem outro com as suas impressões digitais. Você é único, você é você, e aos olhos de Deus você tem um valor que não se dá conta, porque Deus te encheu de riquezas. Há quem diz que existe o maior número de pessoas fora das igrejas do que os membros dentro das igrejas. Eu não posso acreditar que isso é verdade, mas dizem. Mas basta fazer uma campanha para retorno dos desviados, e você observa a quantidade de pessoas que estão longe da casa do Senhor. E o que não dizer dos que estão desviados dentro da igreja? Aqui dentro, ele não glorifica mais, ele não adora mais, ele não sente mais nada. Para ele o culto é como que mascar palha, não tem gosto. Então, se ele vier no culto e ter o seu momento, o seu auge de hora que toca, a hora que canta, a hora que ele dá a sua palavra, a hora que o seu grupo se apresenta, ele já pode ir para casa, porque ele já deu o show que queria dar, mas não sente mais nada. Esta mulher andava com as suas dracmas penduradas no cabelo, e por onde ela passava, ela mostrava para todo mundo: é só 10. O meu marido, o meu noivo era pobre, eu também sou bem pobre, o meu pai era pobre, mas tudo que ele tinha ele me deu, e ela ostentava, ela fazia questão de mostrar, ela fazia questão de dizer que tinha. Agora, quando ela descobre que não estava lá fora, ela volta para dentro da sua casa, e quando entra dentro de casa, o texto diz assim, ó: acende a candeia. Era de dia, porque o marido não estava em casa. Se não dizia, ela chegou em casa, chamou o marido e foi procurar. O marido não estava, então era de dia. Agora, como é que vai acender uma luz durante o dia? Porque a casa dela era simples, como eu disse, em cavernas, uma casa muito humilde, onde a iluminação era precária. Então esta mulher precisou acender uma candeia. O que é uma candeia? Uma lamparina, que certamente todos nós conhecemos. A nossa geração sabe muito bem o que é uma lamparina. Um utensílio de vidro, alguma coisa assim, onde se colocava um querosene ou algum outro combustão, colocava-se um pavio e acendia, e substituía na época essas lâmpadas que hoje nós temos com tanto conforto aqui. Agora esta mulher, quando ela resolve acender essa candeia, ela não tinha candeias no teto como nós temos aqui. Era uma. Olhem para mim aqui. Era uma. Então veja que o texto diz: ela acendeu a candeia. Uma candeia. Se ela fez
um apanhado geral e não conseguiu encontrar nos lugares onde supostamente estavam, agora ela teria que procurar em lugares onde ela não tinha enxergado. Então ela acende uma candeia. Quando ela acende a candeia, ela sai à procura. Qual que é a melhor maneira da gente achar? Com uma candeia na mão, com um farolete na mão. Quanto mais próximo do olho, não é assim? Sim ou não? Quanto mais perto do olho, vai olhando nos cantos escuros e nos lugares. Quando esta mulher acende a candeia, ela vai nos ensinar uma lição para nós esta noite. Se apagarmos todas as luzes desse templo, dos arredores, e uma mínima luz for acesa aqui no meu rosto, quem passar lá na rua vai conseguir me ver aqui. Porque uma pequena luz numa escuridão, ela vai revelar o que tem próximo. Sabe o que significa isso? Para aqueles que tiveram percas, você tem que acender uma candeia. Aleluia! Quando você acende essa candeia, sabe o que significa isso? E quando você acende e leva próximo ao rosto para procurar, você revela quem você é. O grande mal das percas é que as pessoas se mascaram. E é por isso que é fácil pôr a culpa nos outros. Você pensa que isso é privilégio só da nossa geração? Deus visita o jardim do Éden. Só tem 2 crentes no jardim do Éden. E ele visita o jardim do Éden, vai para o culto que tinha todo dia. Quando ele chega lá, ele pergunta: Adão, está escondido? O que aconteceu? Já vai começar o culto, você não apareceu ainda? E a Bíblia diz que o culto era todos os dias na viração do dia. Esse senhor, eu estou escondido do senhor. Eu disse: por que escondido? Eu estou escondido, senhor, porque a mulher que tu me deu, ela errou, ela te desobedeceu e me fez errar também. Ah, é? O que você tem a dizer? Senhor, eu também sou inocente. A culpa não é minha, a culpa é da serpente. Ela que apareceu aqui me induziu a fazer isso. Aí a serpente deve ter olhado para trás, não achou em quem transferir a culpa, teve que assumir a culpa. Mas essa transferência de responsabilidade vem desde aquele tempo. Da gente olhar. Você já notou que a gente nunca erra? Você já percebeu que a gente nunca erra? Você atende um casal em crise no gabinete. Se ouvir o homem primeiro, pode dar uma auréola para ele pôr na cabeça. Se ouvir a mulher primeiro, pode dar uma auréola. Eu nunca atendi ninguém que chega e diz: pastor, o meu casamento está acabando porque eu sou um mau marido, eu sou uma má esposa. De repente você sabe que a história é o contrário, mas eles chegam e se vendem com a ideia de que os outros são errados. Você também já observou como que a gente valoriza a falha que os outros têm? De repente você viu alguém cometendo um pecadinho do tamanho de um grão de feijão, mas a gente vai procurar alguém para contar e a gente dá um jeito de: não, eu não vi isso aí. A gente já faz um jeito daquilo virar um caroço de abacate, porque é uma tendência da gente valorizar o erro dos outros. Por isso que eu não vou voltar ano que vem, viu? Porque eu não vou convidar mais. Mas eu vou entregar o que Deus me mandou entregar hoje. Essa candeia acesa, ela revela quem a pessoa é. Tem muita gente mascarada. Tem gente que nem crente direito é. E estão ocupando lugares de destaque por politicagem, por apadrinhamento, por facilidades. E aí as pessoas olham e dizem assim: ah lá, tá vendo? É pastor igual aos outros. Aí outro diz: ah lá, é crente também. Como que generalizando. Mas ainda tem muita gente rica espiritualmente dentro das igrejas. Tem muita riqueza no pescoço de crente ainda. Deixa eu lhe dizer, em Autônia, vou falar do que eu vivo. Jesus está salvando, Jesus está curando, Jesus está batizando com o Espírito Santo, Jesus está trazendo os desviados de volta. E eu sei que aqui também, porque tem muita gente com riquezas
Jesus acender uma candeia na minha vida para revelar os meus erros. Não. O texto aqui diz que quem acendeu a candeia foi a mulher. Se você quiser sair daqui hoje com a sua história de vida mudada, não espere nem que esse teu servo aqui acenda alguma coisa para você. É você. Quem vai ter que mostrar a cara hoje aqui, quem vai ter que arrancar essa máscara, quem tem que vai ter que mostrar quem é você. Deixa eu ser direto aqui. Se você entrou aqui e já deu glória a Deus, ao acender essa candeia vai mostrar se realmente você tem condição de dar glória a Deus mesmo. Se você entrou aqui e falou em línguas estranhas, porque pode-se de repente acostumar a falar em línguas, mas se você entrou aqui e falou em línguas, quando acender a candeia, quem te vê vai dizer, ele pode falar. Foi cantado um hino aqui, que ele pode dizer que tem Jesus na vida, que tem a face de Cristo, que pode dizer que alguém de Deus atua na vida dele. Mostra a cara, irmão. Tem muita gente que esconde a cara do dono do mercado, esconde a cara do dono da farmácia, esconde a cara do gerente do banco dele, se esconde dos seus patrões, esconde da mulher, do marido, dos filhos. Querem apressar a vida de Jesus? Querem ser arrebatados? É mais sério do que o que a gente pensa. É mais sério do que se imagina. Porque no dia que você aceitou Jesus, Jesus não fez o que os homens fazem. Vão dar 90 dias de experiência para ele, ver se ele vai prestar, dar um crente que presta. Jesus não fez isso. Você acabou de aceitar Jesus, ele te encheu de riqueza. Ele acreditou que você ia dar alguma coisa. Ele acreditou que você seria alguma coisa. Agora cabe a minha responsabilidade cultivar isso. Esses dias eu peguei num trabalho onde uma moça acabou de aceitar Jesus lá na porta. E quando ela levantou a mão para aceitar Jesus, Jesus batizou ela. Você acredita que o miserável do pastor da igreja teve coragem de depois no jantar questionar? Pastor, como é que pode? Tem crente há 30 anos pedindo e não recebe. Ela acabou de receber na condição que está ainda de aceitar e recebe. É porque quando você aceita Jesus, Jesus não pede o número do CPF ou RG. Ele não manda tirar o Serasa, o CEPROC, ele não manda puxar sua ficha no antecedente criminal. Ele olha para você, ele gosta de você, ele olha para você, ele ama você, e ele te enche. É por isso que tem gente enferrujada nas igrejas, e os novatos chegam, são batizados, recebe ministério. Oh, meu irmão, mostrar essa cara, máscara, rasgar essa máscara, não é enfiar a mão no bolso e tirar a credencial de obreiro da convenção geral, não é pegar o cartão de membro da Assembleia de Deus. Mostrar a sua cara é mostrar aqui o que reflete lá. O que reflete lá. O que reflete lá. Quando Deus foi questionado pelo próprio diabo, ele disse: o meu servo Jó, ele é reto, ele é justo, ele é temente e ele se afasta do mal. Sabe o que o diabo falou? Verdade. Verdade. É porque o Senhor dá bens a ele. Aí foi questionado. Mas no primeiro momento ele disse que ela concordou. E o que Deus está dizendo de nós? Feche os seus olhos por 30 segundos. 30 segundos. Feche os seus olhos. Curve a sua fronte. O que Deus está falando de você hoje? O que Deus fala de você? Qual o testemunho que Ele dá?
te vendo aqui num paletó e gravata, te vendo aqui no uniforme, te vendo aqui dando glória a Deus, te vendo aqui tocando teu instrumento, te vendo aqui todo mundo dando a paz do Senhor e você também respondendo o que Deus está dizendo quando questionado. Ele te encheu de riquezas. Ele escreveu o seu nome no livro da vida. Ele batizou com o Espírito Santo. Ele deu dons. Ele te levantou do mundo. Ele te colocou entre os príncipes da Assembleia de glória. Ele honrou o teu nome. Olhem para cá e eu vou terminar. Eu não estava olhando para o relógio e já avançou muito mais do que eu imaginava. Ela acendeu a candeia. Mostrou quem ela é. Deixa eu te desafiar você. Deixa eu te desafiar essa noite. Levante a sua mão direita para o céu, bem alto. Sabe qual é a direita, sabe? Bem alto. Agora eu quero que você, num gesto de entrega a Cristo, eu quero que você, por 10 segundos, escolha uma palavra bonita que representa a tua gratidão por Ele te dar tantas coisas boas e agradeça a Ele. 10 segundos, vai. Isso, se revela, levante a mão, como que pedindo a oportunidade, dizendo eu. Experimente dar glória a Deus aí onde você está agora. Vai, experimente dar glória a Deus aí. Experimente abrir esta porta santa que Ele te deu e dê glórias a Ele. Experimente dizer glória a Porque Deus me deu uma mensagem para essa noite, para esse lugar. E eu não vou parar aqui. Eu quero que você entenda ela na sua totalidade. Me dê mais 5 minutinhos, 10 eu encerro. Ela acende a candeia, mostra quem ela é. Terceira atitude dela. Diz o texto assim, ó. E varre a casa. Meus amados, os crentes em Jesus, os irmãos que estão firmes com Jesus, fiquem sentadinho aqui dentro, aqui, olhando para mim, dando glória a Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos numa batalha no mundo espiritual hoje aqui. Olhem para mim, sintonizem com o céu. Varre a casa. Meus amados, eu sou marido de uma mulher e tenho uma filha mulher.
que já é dona de casa. Existe um dia na semana, todas as mulheres têm um cuidado com a sua casa. Essa aqui tinha, porque a cultura desse povo aqui, a higiene é regra. Até para ir ao culto dos judeus, tem um sistema de purificação das mãos, dos pés, das orelhas, para depois entrar na igreja. A higiene para eles, veja que Jesus um dia foi questionado, se Jesus, os teus discípulos estão comendo sem lavar a mão. A gente não faz isso, às vezes come uma fruta na rua e sai comendo já. Pois Jesus deu comida aos discípulos e alguém questionou, disse, ó, estão comendo sem lavar a mão, porque até na alimentação a higiene é exigida. Então esta mulher aqui cuidava da sua pobrezinha casa, com muito zelo. Tanto que no primeiro momento, ela entrou para dentro de casa e só acendeu a lâmpada e foi procurar os lugares escuros. Ela não fez o inverso. Não, se a casa dela fosse como algumas que eu conheço por aí, ela já teria que entrar com uma esteira lá dentro. Mas essa aqui não. Ela foi procurar, ela tinha consciência da higiene da sua casa. Meus irmãos, mas tem um dia na semana, eu não sei quem inventou isso, mas tem um lado bom, né? Em que as mulheres são dotadas de uma força descomunal. E elas escolhem um dia na semana e aquele dia elas chamam de o dia da faxina. A gente já sabe que dia que é porque elas levantam, elas se armam, se vestem para a guerra. O cabelo penteia diferente, não é assim, irmão? A roupa é diferente, levanta mais cedo que o normal e mais agitada. Aí nesse dia, irmão, meu conselho, viu? Sai fora. Se for para ajudar, fique. Se não for, meu irmão, arrume um jeito de só voltar de tarde. Porque elas vão fazer coisas que o resto da semana não faz. Vai trocar um lençol na cama. Bem, pega o colchão para trocar o lençol. Você não faz isso? Vai, né? Naquele dia elas levantam o colchão com a mão. Puxa a geladeira, precisa limpar de baixo. Naquele dia elas arrastam a geladeira com tudo dentro. Vira as cadeiras de perna para o alto. Eu tenho meu local de trabalho, a igreja, naturalmente. Nesse dia eu fujo. O que eu posso fazer, eu faço. O que eu não posso, eu sou fora. Porque o negócio fica estreito. Você tem que ser ambiente. Você não pode sentar no sofá, não pode sentar na cadeira, nem ligar a TV, nada. Essa mulher aqui tinha a higiene como regra. Fazia parte da sua cultura. Mas quando ela perdeu algo que ela queria de volta, ela foi varrer a casa de novo. Por que eu contei isso que acontece com as mulheres? Porque toda faxina exige mexer coisas do lugar. Tirar coisas do lugar. Essa mulher já tinha procurado aonde era visível. Agora ela precisava olhar aonde ela não conseguia enxergar. Agora ela tinha que olhar onde ela não tinha enxergado com a lâmpada. Ela já tinha mostrado a cara, como que dizendo, foi eu que perdi. Foi eu falhei, eu errei. Eu perdi uma. Mas agora ela tinha consciência, perdi aqui dentro, aqui que eu vou achar de volta. O que ela vai fazer? Levantar tudo do lugar. Tem que estar aqui. Deixa eu profetizar para a tua vida hoje aqui. Tem que estar aqui dentro, isso hoje. O teu nome escrito no livro da vida está aqui dentro. O batismo com o Espírito Santo está aqui dentro. A unção de Deus na tua vida está aqui dentro. Então ela vai tirar as coisas do lugar. Para passar uma vassoura, isso vai levantar pó, vai incomodar. Mas ela vai fazer. Porque na nossa caminhada de fé, tem coisas que ficam impregnadas. A minha esposa era mais comedida. Põe uma geladeira em um lugar, você pode voltar daí 5 anos na mesma casa que a geladeira está lá. Ela tira ali e põe no mesmo lugar. A minha mãe é o contrário. Cada vez que eu vou na minha mãe, eu acho que ela mudou de interesse. Porque ela mexe tudo, todo dia. A cama vira para lá, guarda-roupa para lá. Desde que eu me conheço por gente, quando nós não tinha nada, ela já pegava nada que tinha mexido. Esta mulher precisava levantar coisas do lugar. Tinha que varrer a casa dela. Varrer só onde comumente varre,
ela já tinha procurado, não achou. Para varrer, tem que tirar coisas do lugar. Tem que ter uma vassoura, meu irmão. Vamos fazer isso aqui uma vigília hoje, irmão? Agora eu tenho vontade de pregar. Ela foi mexer com as coisas do lugar. Então, de repente, ela achou uma amargura. Eu disse, mas justo aqui nesse vaso tão lindo, uma amargura aqui dentro, lixo. Encontrou outro, com ódio aqui dentro, lixo. E ela foi tirando coisas do lugar. E ela foi varrendo. E ela foi movendo coisas que ela não tinha tirado ainda. Ela foi tirando coisas impregnadas pelo chão. E à medida que ela foi passando aquela vassoura, a poeira foi levantando. Se o esposo dela chega aquela hora, vai entender que aquele dia não é o dia normal da faxina, que alguma coisa diferente estaria acontecendo. Mas tinha outro detalhe mais importante aí. Ela teria que encontrar aquela moeda antes do esposo chegar. E quem deu o dote? O pai do moço. Ela não iria saber a reação dele. Quando ele chegasse e tivesse faltando uma, ela tinha que achar antes. Então ela vai, olhem para mim, todas as forças possíveis, ela vai se ajudar sozinha. E ela vai reunir forças, buscar forças aonde não tem. É por isso que eu entendo agora a Bíblia. Quando Tiago, irmão menor de Jesus, escreveu sobre desviados, esses dias eu vi que você não pode falar desviado, tem que falar afastado. Esse coisa é desviado mesmo. Devia ter um pouco mais de cuidado, com todo o respeito que merece. Mas Tiago escreveu assim: meus irmãos, olhem para mim aqui. Se algum de entre vós se tem desviado da verdade, porque nós temos campanha para a volta de desviado. E quando a gente faz campanha, a gente escuta a mãe orando assim: Jesus, traga o meu filho de volta. Jesus, traz o meu marido de volta. Jesus, traz os meus pais de volta. Essa oração Jesus não responde. Essa oração não chega nem no teto da igreja. A Bíblia diz assim: se algum de entre vós se desviou da verdade, e alguém o converter. Sabe o que significa isso? Desviou o marido? Marido, vamos para a igreja hoje. Não vou. Tá bom. Marido, tem congresso hoje cedo. Vamos, não vou. Marido, tem encerramento hoje à noite. Vamos, não vou. Porque tem mulher que desiste na segunda. Chamei 2 vezes, não quis vir, agora que se vire. Não vem. Está para nascer o desviado que vem sozinho com as pernas dele entrar por essas portas, porque o diabo não deixa. Porque o desviado não precisa da graça. O desviado não depende mais do Espírito Santo. Ele crucificou Jesus de novo, a Bíblia define. O desviado precisa de alguém que pega na mão dele e convença ele que ele errou. É por isso que as igrejas estão cheias de desviados e eles não conseguem mais ter um contato com Jesus igual queria. Porque precisa tirar coisas do lugar, tem que revelar. E eles não querem. Eles querem que apareça uma bola de fogo, desce uma bola de fogo na frente deles. É um anjo todo colorido, vem e diz: olha, você errou, mas você estava certo. Vem para dentro, você... Não vou lhe dar moral, não. Se Jesus arrebatar a igreja hoje aqui, na condição que você está, você vai ficar? Hoje é noite para mostrar a tua cara. Não, eu quero aceitar Jesus, mas quero um dia que não tem ninguém na igreja. Não, isso não vale. Tem que acender a candeia, levantar a mão e dizer: eu tinha, eu perdi. Olha o filho pródigo. Tudo que sobrou para ele foi desejar comer comida de porcos. Desejar e não comeu. Não deixaram ele comer nem o que os porcos comem.
levantou o menino. Meu Deus! Um abraço no menino. Beijou o menino. Chamou a empregada e disse: sabe aquele bezerro que eu mandei engordar? Agora que segredo, irmão? Como é que o pai sabia que aquele bezerro ia estar gordo naquele dia? Que a Bíblia não diz que era para matar um dos bezerros. Era para matar um só. E estava na hora de matar. Como é que o pai sabia? Porque o bezerro era o relógio profético do pai. O dia que o bezerro engordar, fica na hora de matar, o meu filho chega. O dia que o bezerro estiver na hora, no ponto do abate, o meu filho vai chegar. Por isso que o pai, mesmo olhando um maltrapilho, todo mal cheiroso, o pai viu, sabia, era o filho. Aleluia! Sabia. Ele abraça o menino, manda matar o bezerro e diz: pegue, olhe para mim, o melhor vestido. E fazia aquele vestido na casa dele. O menino tinha pego tudo, a Bíblia diz que o menino pegou tudo e foi embora. Mas o pai escolheu o melhor vestido. E disse: pega o melhor vestido engomado, traga e veste nele. Põe o anel no dedo dele, anel de filho, anel da aliança. Põe o sapato no pé dele. E traz ele para dentro de casa, porque hoje tem festa. Meu filho estava morto e reviveu. Varre a casa. Varre a casa. Vai sair coisas do lugar. Vai sair coisas do lugar. Vai levantar poeira. Mas é a única maneira de achar a dracma que se perdeu. Agora eu ouço o Espírito falando ao meu ouvido: pai. E eu vou parar. E ele diz assim: deixa que agora é comigo. E eu vou reconhecer a voz do Espírito de Deus. Em pé, por gentileza. Mas ninguém sai, viu? Só fica em pé. Meu Deus. Eu estou assustado, viu? Porque eu imaginava que uma noite de congresso hoje ia terminar isso aqui debaixo de glória mesmo, pulando, saltando, dando glória a Deus aqui. Mas Deus tem os seus caminhos e os seus meios de agir. Aleluia! E as suas maneiras de agir. Esses dias nós estávamos pregando em nosso culto e nós transmitimos os nossos cultos por áudio, por vídeo, pelo site da igreja. E no final do culto recebemos a informação de um moço, um jovem casal, na Itália. Eles por alguma razão estavam acompanhando o culto. E no final do culto, na hora daquele apelo, aquele moço entendeu: eu tenho que reconciliar minha vida com Jesus. Aleluia! Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei pensando assim: meu Deus, mas se alguém tão distante, lá do outro lado do mundo, através da internet, consegue ser impactado pelo meu poder, isso que é da igreja então. A glória de Deus está aqui, eu disse aos senhores que eu vim aqui profetizar hoje, que a mensagem é de reflexão. Mas eu disse aos senhores que hoje é noite de achar o que se perdeu. Então hoje aqui Jesus vai devolver, vai entregar na sua mão aquilo que por um descuido se perdeu. Eu vou pedir a gentileza de toda a igreja fechar os olhos e curvar a fronte. E eu quero fazer aqui, posso fazer um convite aqui, meu querido pastor? Primeiro convite que eu quero fazer aqui agora. Eu quero falar com você que ainda não aceitou Jesus como Deus Salvador. Eu quero falar com você que por alguma razão você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Talvez com medo de parentes, de amigos, do nome, sei lá. Mas você não entregou a sua vida para Jesus. Eu quero falar com você hoje aqui. Mas eu quero fazer um segundo convite hoje aqui, é para alguém que está afastado da casa do Pai. E depois na oração final eu vou orar por todos os crentes que queiram ter de volta os bens que já possuíram. Mas deixe enquanto os crentes vão orando, eu quero perguntar onde está esta pessoa que ainda não entregou a vida para Cristo.
Mas esta noite você aceita. Jesus quer namorar com você. Jesus quer um casamento espiritual com você. Eu pergunto, onde está alguém para Jesus? Se no meio dessa multidão de gente tiver alguém que deseja entregar a sua vida para Cristo, por favor, dê um sinal assim com a sua mão. Eu quero ver onde você está. Se entre nós tiver alguém que hoje vai decidir entregar a sua vida para Jesus, eu quero fazer um segundo convite. E esse segundo convite que eu faço, eu quero falar com